Sejam muito bem-vindos. Hoje, dando sequência aqui nessa série da interface entre endocrinologia e psiquiatria, a gente vai falar sobre ansiedade. E vamos ter aqui de novo o Dr. Flores, que é psiquiatra, e vamos bater aqui um bate-papo. Estou esperando ele entrar, enquanto isso eu vou apresentá-lo. Florisvaldo Torres é médico formado pela Universidade Federal do Amazonas, com residência em psiquiatria pelo Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeira, em Manaus, e subespecialização em psiquiatria da infância e adolescência na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem especialização também em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. Atende em um CAPS infanto-juvenil e possui consultório em São Paulo. Deixa eu chamar... Eu chamo para entrar. Enquanto isso, gente, eu vou também convidar vocês a verem a live que a gente fez já faz umas semanas. Olha aí. Nos nossos perfis do Instagram. Deixa eu ver. Agora sim. Oi, Flores. Oi, Suzana, boa noite. Obrigada mais uma vez pela conversa. Imagina, eu que agradeço. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade, né? Eu queria falar sobre transtorno alimentar, que estava fresquinho umas coisas, mas nós vamos falar também. A gente já tinha alinhado falar sobre ansiedade antes, e aí desenhamos algumas coisas. Aí, Flores, eu vou te perguntar assim, o que é a ansiedade? Qual é a definição para a psiquiatria? E também você pode colocar a tua visão. Boa pergunta. E acho que é uma ótima pergunta para a gente começar a nossa conversa, né? É importante a gente dizer que a ansiedade é uma emoção, um sentimento normal, né? Faz parte da nossa constituição enquanto ser humano, e ela está muito relacionada ao nosso mecanismo de resposta diante de uma ameaça, diante de um perigo, né, ou diante de algo que exige de nós uma resposta mais imediata. Então, a ansiedade, ela vem desde o processo evolutivo, né, onde nós vivíamos lá nas cavernas e nós encontrávamos, sei lá, um animal grande que ameaçava a nossa vida, nós tínhamos a chamada reação de luta ou fuga. Então, o nosso organismo, ele se prepara, tanto do ponto de vista neuroendócrino, né, para que nós ou vamos lutar contra o nosso inimigo ou vamos fugir do nosso inimigo. Né? Então, a ansiedade, ela vem muito ligada ao nosso sistema de vigilância em relação ao perigo e aos riscos que nós encontramos no dia a dia. Hoje, nós não temos mais dinossauros e rinocerontes para atentar contra a nossa vida, mas nós temos as contas para pagar, os problemas com os filhos, os problemas no trabalho, e tudo isso pode ser interpretado por nós como uma ameaça, como um perigo, e a partir daí vai surgir essa sensação de ansiedade, e o nosso organismo responde tanto do ponto de vista psíquico, quanto do ponto de vista neurológico, quanto do ponto de vista hormonal. Né? Então, a ansiedade, ela é normal, ela é saudável, porque ela nos coloca numa sensação de hipervigilância, de atenção e de cuidado, porém, quando ela ultrapassa determinados limites, ela pode se tornar um transtorno. E a partir daí, nós vamos ter o que nós classificamos e chamamos na psiquiatria dos transtornos de ansiedade, tão comuns hoje em dia. E aí pegando o gancho, né, do que você falou das respostas neurohormonais, hormonais, né? Aqui a gente destaca na endocrinologia, nessa reação de luta e fuga que a gente sempre fala, ou as catecolaminas, que é a adrenalina, a noradrenalina, que faz o coração bater mais rápido, faz a pressão aumentar, justamente, né, para essa
faz a glicose subir, e também o cortisol nesse sentido, que também é um hormônio do estresse, também faz todas as respostas, né, para dar combustível para o organismo, preparar os músculos para correr. E, né, hoje, como você falou, a gente não tem essas ameaças reais do tempo das cavernas, mas ameaças outras, né, e até algumas vezes imaginárias, né? Vale a pena a gente lembrar também, Suzana, que a ansiedade hoje ela é considerada um mal do século XXI. Né? Então, a OMS, no ano de 2021, né, bem no início da pandemia, e agora, depois desse processo aí pós-pandêmico, os níveis e a incidência de ansiedade aumentou muito. No ano de 2021, a OMS declarou mais de 18,5 milhões de brasileiros sofrendo de transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele acomete qualquer pessoa, em qualquer idade e em qualquer classe social. Então, eu tenho desde pacientes crianças com graves transtornos de ansiedade, né, até pacientes idosos, passando por todas as faixas etárias, todos os sexos, todas as condições sociais. Sim, a gente vê também, né, em todo vê esse reflexo da pandemia, né, já tinha e teve um incremento, e eu tenho certeza que os consultórios de vocês, né, ainda continuam, que a ansiedade também engloba outras coisas, não sei se a gente vai ser muito teórico de estresse pós-traumático, essas coisas, mas assim, é bem raro, talvez a maioria dos pacientes que vêm para o consultório de endocrinologia estão usando uma medicação para ansiedade. Eu não fiz aí, mas assim, de cabeça pelo menos 50% ou mais. É uma doença que a gente tem que entender, né? E acabar colocando no contexto de qualquer especialidade. E como, né, eu queria que você comentasse um pouquinho que a gente falou, né? Você falou na live passada sobre que a ansiedade, depressão e outros transtornos, eles podem vir associados, né? Isso, exatamente. E eu costumo dizer que ansiedade e depressão são primas irmãs, né? Elas gostam muito de andar de mãos dadas. Então, geralmente, os pacientes ansiosos, eles têm sintomas depressivos, é muito comum, assim como é comum também os pacientes depressivos terem sintomas ansiosos, e eu ter a comorbidade das duas questões, né? Tanto um paciente com transtorno de humor, um transtorno depressivo, quanto um paciente com um transtorno de ansiedade. Uma coisa importante, fazendo esse link, né, da importância que eu acho da gente poder conversar da psiquiatria com a endocrinologia, é a gente mostrar justamente a relação das emoções com o comportamento e com os hábitos alimentares, né? Então, as emoções, elas estão diretamente ligadas ao comportamento alimentar. Quando eu tenho alterações de emoções, eu posso ter alteração na qualidade do que eu escolho para comer, na quantidade e na frequência com que eu como. E a ansiedade, ela é uma das principais emoções, um dos principais sentimentos relacionados a essa escolha e a essa mudança do padrão alimentar. E para explicar isso, a gente tem tanto questões psíquicas quanto questões neuroendócrinas, né? O resultado normalmente não é bom. Eu acho que vale a pena a gente discutir aqui um pouco sobre essa influência direta, né, da ansiedade sobre os nossos padrões alimentares, e esse ciclo ele pode se retroalimentar, né? Então eu posso ter um paciente ansioso com ganho de peso, esse ganho de peso causando culpa e deixando o paciente ainda mais ansioso, ainda mais deprimido. Junto a isso, padrões sociais, exigências sociais, junto a isso, o surgimento de uma obesidade, onde os estudos já mostram o grau de incidência de pacientes obesos, obesos mórbidos, né, que sofrem de questões de transtornos de humor, né, depressão, bipolaridade e também de ansiedade. E aí a gente coloca
o transtorno de compulsão alimentar periódica, que a gente acha que vai falar melhor na próxima live, mas que está diretamente também relacionado com a questão da ansiedade e da obesidade, né? E a gente ainda pode colocar aí nessa tríade também questões de distúrbios do sono, que também tem influência direta de causa e efeito com ansiedade e com obesidade. É muito comum os pacientes, né, numa parcela dos pacientes, que aqui a gente não vai detalhar, fica para a próxima live de transtorno alimentar, mas o discurso é: doutora, eu como por ansiedade, né? Tentando como uma recompensa, né? Tem gente que acredita, tem gente não, mas tem vícios, né? Mas que tem um certo conforto, talvez para diminuir a ansiedade nos alimentos, principalmente altamente palatáveis. E aqui você falou uma coisa importante do sono, né? Quando não se dorme bem, a privação do sono, a pessoa tem mais, aumenta hormônios relacionados à fome, à grelina. Então, a pessoa, né? Isso aí a gente vê muito, pelo menos, acho que você vê também, né? Pacientes que trabalham à noite, os vigias, pessoas da saúde, elas têm grande questão, né, com obesidade. E se tem diabetes, aí é muito, muito difícil de controlar, porque toda essa desregulação do sono, né, leva ao aumento de hormônios da fome e, imagina, cortisol, que teria um ciclo circadiano, acaba totalmente o equilíbrio hormonal. A gente pensando no transtorno de ansiedade, do ponto de vista de que o paciente vai ter um estado permanente de alerta, de hipervigilância, né, uma sensação constante de que algo ruim vai acontecer, né, uma sensação de atenção constante, uma preocupação excessiva e um medo excessivo, isso acarreta um estado de estresse agudo e crônico. Normalmente esse nível de estresse ele é cronificado. A gente vai ter essa ativação do sistema, né, hipotálamo, hipófise, adrenal, suprarrenal. Eu vou ter esse aumento do cortisol. O cortisol vai ter todas essas suas influências fisiológicas e metabólicas de acúmulo de energia, acúmulo de gordura, e que isso aí está diretamente ligado a esse fator do estresse e da ansiedade. Então, se a gente pensa um pouco em uma relação ansiedade versus obesidade, eu vou ter aí um dos primeiros fatores, a questão da alimentação, né, do comer ansioso. Então, muitas vezes o paciente come as suas emoções. O que a gente quer dizer com isso? Eu tenho um paciente que tem um nível de ansiedade e de estresse muito grande, eu tenho um cortisol muito elevado, noradrenalina muito elevada, esse paciente vai para uma busca de uma alimentação geralmente baseada no que a gente sabe de muito açúcar, muito carboidrato, porque são alimentos que aumentam o nosso nível de serotonina, a serotonina que é um neurotransmissor que vai me dar essa sensação de bem-estar, vai me dar uma sensação maior de bem-estar, como uma forma do paciente evitar o contato com essas emoções negativas, essas emoções desagradáveis. O paciente transfere isso para o padrão alimentar, ingerindo esse tipo de alimento. Ele vai sim ter uma liberação de serotonina. Então, eu vou ter associado a isso uma leve sensação de alívio, uma sensação de bem-estar, que é proporcionado pela serotonina, porém essa sensação de bem-estar, ela é muito curta, ela tem uma duração muito curta. Isso faz com que o paciente procure novamente aquele tipo de alimento, e aí vai gerando esse comportamento de procura, de demanda constante desse tipo de alimento, que vai ocasionar no sobrepeso ou no obesidade, né? Então, associado a isso, a própria ansiedade, ela pode causar desde um estado mais de apatia num paciente, né? Quanto um estado de aceleração. Então, geralmente, os pacientes ansiosos são aqueles pacientes que sempre têm uma agenda superlotada, né, que não se permitem muitas vezes o ócio, não se permitem um descanso, não se permitem um lazer,
São pacientes que geralmente têm que estar sempre fazendo alguma coisa, têm que estar sempre produzindo. Isso acarreta do ponto de vista comportamental, geralmente, má alimentação. São pacientes que não conseguem parar para fazer boas alimentações e nem para fazer escolhas adequadas na sua alimentação. Então, são pacientes que vão acabar associando a alimentação enquanto um alívio dessas emoções desagradáveis, associado a um má padrão de alimentação ocasionado por uma aceleração comportamental trazida pela ansiedade. Então, o resultado disso tende a ser sobrepeso, obesidade, que gera culpa, como a gente falou no início, e aí o paciente vai ficar mais ansioso, mais depressivo e tende a aumentar novamente esse ciclo repetitivo de erros. Vale a pena a gente lembrar também o grau de comprometimento nutricional que esses pacientes podem ter, né? Porque são pacientes que acabam, além da obesidade, tendo vários déficits nutricionais, por não conseguirem fazer alimentações mais saudáveis, literalmente ou diretamente proporcional ao seu nível de alteração emocional, à sua ansiedade em si. E é curioso você falar dessa aceleração, né? Eu pus um post faz uma semana ou menos sobre essa questão do tempo, né? Dos pacientes, talvez muitos sejam ansiosos também, né? Que chegam lá e dizem, se eu pudesse lhe prescrever alguma coisa, eu lhe prescreveria tempo para organizar, e a pessoa está sempre super, né, sobrecarregada, não tem tempo para dormir, não tem tempo para comer, não tem tempo para se alimentar, e chega com fadiga, né, e ganho de peso. E outra coisa também, uma enquete que eu acabei não conseguindo publicar, mas também perguntei, né, qual o padrão alimentar, essa fome emocional que a gente tem, que esse é o comer hedônico, né, que dá prazer, diferente do comer fisiológico, da fome fisiológica, que é aquela que a gente precisa realmente de nutrientes para as demandas fisiológicas, mas tem um comer que não está relacionado a uma necessidade fisiológica, mas que dá muito prazer e aí, assim, vai ver que tudo isso junto, e por isso que, né, tanto as terapias não comportamentais, ou as terapias comportamentais não medicamentosas, quanto as medicamentosas voltadas para a ansiedade, a gente às vezes utiliza muito para o paciente perder peso, né? Mas antes de entrar nas medicações, né, aqui seguindo o nosso roteiro, assim, quanto na endocrinologia também o controle da ansiedade é importante, né? Não só para a questão do peso, né, mas para outras doenças crônicas que a gente vê aqui na endocrinologia. Por exemplo, diabetes, né? Até tem uma questão, e acho que quase todas as doenças crônicas, ou as principais, hipertensão, paciente diabético tem, né, uma entidade que não é cientificamente reconhecida, mas que faz todo sentido que o paciente desencadeie um diabetes, né, apareça um diabetes, compense o diabetes, ou não consiga controlar o diabetes por conta da ansiedade. Quando está ansioso, a gente já sabe que a glicemia sobe, e aí é muito difícil, libera cortisol, libera adrenalina, tudo isso são hormônios, né, que a gente chama contrarreguladores de aumentar a glicose. E outra, né, talvez você queira comentar, na endocrinologia a gente tem as doenças autoimunes que também pioram muito as doenças da tireoide, né? Eu acredito que, enfim, essa questão emocional está muito relacionado na ativação das doenças autoimunes e na piora das crises dessas doenças. Você quer comentar aí, Flores? Já falei demais. Não, na verdade, doenças crônicas, de uma forma geral, acabam sendo um grande fator de risco também para transtornos de humor e transtorno de ansiedade. E o paciente, de fato, que tem uma doença crônica e que tem um transtorno de humor ou um transtorno de ansiedade, vai ser inevitavelmente muito mais difícil o controle dessa doença crônica.
Então, o importante é que os profissionais que lidam com esses pacientes, né, psicólogos, clínicos gerais, todos os profissionais da área de saúde, atentem para a saúde mental desses pacientes, porque se o paciente que tem uma doença crônica, seja ela não transmissível, até os pacientes que têm doenças crônicas transmissíveis, interfere diretamente na adesão ao tratamento, na qualidade de vida de uma forma geral, na qualidade do sono, na prática de atividade física. Então, por exemplo, o paciente ansioso, ou ele vai estar apático a ponto de não conseguir fazer uma atividade física e não conseguir se alimentar bem, ou ele vai estar acelerado demais a ponto de colocar muitas atividades na sua agenda e não priorizar também uma atividade física ou não priorizar uma alimentação saudável, né? Então, isso acaba virando uma espiral onde a gente precisa identificar esses fatores de risco, né, que estão atrapalhando a qualidade de vida do paciente e, como eu sempre digo, tratar o mal pela raiz. Eu preciso, se eu tenho um transtorno de humor, se eu tenho um transtorno de ansiedade, que está interferindo na qualidade de vida, no padrão alimentar, no padrão de sono, que está atrapalhando o paciente a controlar melhor sua doença crônica, que está atrapalhando o paciente a perder peso, né, que está fazendo com que o paciente não consiga fazer uma atividade física ou se alimentar bem, eu preciso tratar essas condições, né? Então, o índice de transtornos de ansiedade, transtorno de humor em pacientes crônicos, em pacientes hospitalizados, né? Já foi visto que mais de 50% de pacientes hospitalizados em enfermarias clínicas têm algum transtorno de humor, tem algum transtorno associado, e muitas vezes as questões emocionais ou psiquiátricas não estão imbuídas, não estão sendo vistas como deveriam, e isso está atrapalhando o resultado do tratamento de outras especialidades, ou inclusive aumentando o tempo de internação, aumentando as complicações crônicas que esse paciente pode ter, né? O ganho em termos de qualidade de vida, de você tratar um paciente ansioso, é muito importante. Porque essa relação, como a gente está vendo, ela é uma relação direta, emoção e comportamento alimentar, né? Então, tem um paciente que come quando está triste, come quando está ansioso, né? Come quando está alegre, e aí ele vai literalmente colocando na alimentação a sua dificuldade de administrar essas emoções e de lidar com elas. Isso pode ser num nível em que eu consiga apenas lidar por meio de uma psicoterapia, né? Então, eu tenho pacientes que não necessariamente têm um transtorno de ansiedade, mas são pacientes que no dia a dia, naquele dia que estão mais ansiosos ou acabam mudando o seu padrão alimentar. E nos pacientes que têm o transtorno em si diagnosticado, isso é muito mais evidente, isso é muito mais crônico e as complicações são muito mais sérias e perigosas a longo prazo. Então, não sei se eu falei, mas na enquete que eu fiz, né, a maioria das pessoas que responderam sobre os padrões, os fenótipos de obesidade, a maioria colocou comer emocional, que é isso que você falou, como se está triste, como se está feliz, e tem esse padrão. E aí, assim, de exames laboratoriais, não sei se na sua prática, né, mas quando a pessoa chega com uma queixa de ansiedade, às vezes até tem uma perda de peso, talvez até relacionada à própria ansiedade em si, né? Crises de pânico e tudo mais. A gente, na endocrinologia, se o paciente vem com queixa de muita aceleração, de ansiedade, palpitação, a gente pensa numa possível doença da tireoide, no caso, no hipertiroidismo, né? Sempre um TSH. A gente solicita TSH, T4 livre, né? Não precisa de outros, mas o paciente já vem, né, com às vezes um quadro muito sugestivo físico também, né? Mas pode se confundir. A gente sempre exclui hipertiroidismo. E outra doença que é muito rara na endocrinologia, mas que pode simular a ansiedade, é um tumor chamado feocromocitoma, que é um tumor da medula adrenal que produz adrenalina, noradrenalina, dopamina, e dá todos os sintomas de uma crise de pânico. Paciente sobe a pressão, palpitação, ansiedade, tudo, né, uma descarga
de adrenalina, que também, né, nos pacientes diabéticos, a gente pode ter algumas situações quando o paciente usa medicação para hipoglicemia. Então, basicamente, são o hipertiroidismo, feocromocitoma e paciente diabético, né, em crises episódicas de ansiedade, a gente pesquisa se ele não está tendo hipoglicemia. E no consultório da psiquiatria, vocês é um diagnóstico clínico? Como é que é feito assim um diagnóstico diferencial dos pacientes com ansiedade? Uma coisa importante na psiquiatria é que antes de eu dar qualquer diagnóstico psiquiátrico, eu preciso excluir condições clínicas. Então, nos critérios diagnósticos psiquiátricos de todos os transtornos, você vai encontrar lá no final do DSM um item que fala: esta condição não pode estar associada a uma outra condição médica geral, a um uso de medicação ou ao uso de alguma substância ilícita, algum tipo de droga, porque eu tenho vários alucinógenos e estimulantes que podem também desencadear quadros semelhantes a ataques de pânico, um aumento de ansiedade a curto e a longo prazo, assim como algumas medicações e algumas doenças, né? Então, normalmente, a gente colhe uma boa anamnese e a gente, antes de sermos psiquiatras, nós somos clínicos, né? Então, eu vou avaliar o paciente de uma forma geral, vou ver se tem algum indício de alguma doença clínica que fuja do padrão do que é o comportamento normal de um transtorno de ansiedade. E mesmo assim, geralmente, a gente costuma não pedir exames tão específicos, mas pedir exames básicos, como os da tireoide, uns exames gerais, para eu descartar alguma doença orgânica. Então, todos os meus pacientes eu solicito exames de rotina básicos. Se eu começo a perceber alguma alteração, ou se eu vejo que o paciente tem clinicamente, né, no exame clínico, na história clínica, qualquer sinal ou sintoma que me remeta a alguma outra doença clínica, seja imunológica, seja endócrina, seja neurológica, esse paciente ele é imediatamente encaminhado para o colega para que a gente possa aprofundar essa relação, né? Então, não é comum, mas é mandatório que a gente faça essa investigação sempre, para que a gente não deixe passar, não trate um paciente que tem um quadro de ansiedade, mas que, na verdade, essa ansiedade é secundária a alguma outra questão, né? E, num caso extremo, quando eu percebo que o paciente está em tratamento e aquela ansiedade não está melhorando, né? Ou ao longo do tratamento, novas questões vão surgindo, sejam de sintomas e sinais clínicos, que me fazem pensar de que aquilo possa estar sendo de a origem de algum outro fator, ou clínico, ou externo também, né? Então, bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Eu vou aqui, né, trazer uma da caixinha, falando aqui da tireoide, dos exames. A Elizabeth perguntou se o hipotiroidismo é consequência da ansiedade. Aí eu já vou dar aqui minha resposta, né? O que está mais relacionado a quadro de ansiedade é o hipertiroidismo, que dá uma acelerada no metabolismo, no pensamento, enfim, até pode dar questões mais graves. O hipotiroidismo aqui, eu colocaria uma doença crônica e que é muito comum, né? Em torno de 7%, um pouco mais, 7% da população tem hipotiroidismo e também a ansiedade é muito comum, então é frequente que a gente encontre num paciente ou com hipotiroidismo, ou com ansiedade, ou com depressão, diabetes, essas doenças comuns que elas convivem, vamos dizer assim, no mesmo paciente. E eu acho que é importante dizer também, Suzana, que normalmente o paciente que tem hipertiroidismo, ele não vai ter só a ansiedade, né? O hipertiroidismo vai Sim. causar também outras alterações clínicas, outras alterações de exame, que fazem a gente sugerir
é uma questão clínica. Mesmo assim, a gente sempre pede, um exame de tireoide a gente sempre pede, isso aí está no checklist de triagem, de avaliação, justamente por essa grande relação que eu tenho da tireoide com questões emocionais, né? Sejam transtornos de humor, né? A gente está falando aí mais do hipotireoidismo, quanto da ansiedade, falando mais da questão do hipertireoidismo. Do hipotireoidismo a gente comentou, aí já deixo um convite aqui para vocês assistirem a live que a gente fez sobre depressão. Falamos também bastante sobre a tireoide. E, bom, gente, nenhuma pergunta. Então vamos seguir aqui, Flores. E do tratamento, como você vê assim, questões mais amplas e específicas do tratamento, como é que a gente pode abordar o tratamento da ansiedade? Bom, falando de tratamento de ansiedade, uma primeira questão que surge e que vale a pena salientar é que o tratamento da ansiedade, ele não é feito só ou necessariamente com medicação, né? Então, a gente sempre tem que ver o paciente de uma forma global. Eu tenho que avaliar todo o histórico desse paciente e todos os fatores na vida desse paciente que podem estar sendo ansiogênicos, né? Então, muitas vezes o paciente vem buscar você no atendimento, mas é um adolescente que está próximo de fazer uma prova do Enem, é um adolescente que é cobrado demais pela família, é uma pessoa que acabou de se separar, está passando por uma entrevista de emprego. Então, preciso ter uma avaliação global desse paciente para que eu saiba exatamente o que é uma ansiedade de um fundo mais orgânico, digamos assim, biológico, o que é uma ansiedade de um fundo mais psicológico, embora essa separação seja muito mais didática, porque na prática, né, eu tenho isso muito mais entrelaçado, mas eu preciso saber exatamente o que é que eu vou tratar, né? Então, eu faço uma primeira avaliação para ver qual é o nível de ansiedade e como essa ansiedade se apresenta na vida do indivíduo, quais são os fatores internos e externos, sociais, pessoais, familiares que estão interferindo aí. Se é uma ansiedade leve, esse paciente pode ser tratado só com psicoterapia, por exemplo, e com mudanças de hábitos de vida, com algumas mudanças comportamentais, né? Se é uma ansiedade de moderada para grave, na maior parte das vezes esse paciente vai precisar de um tratamento medicamentoso, né? Lembrando que o tratamento, quando eu consigo auxiliar o tratamento medicamentoso com a psicoterapia, eu sempre vou ter os melhores resultados. No caso do tratamento medicamentoso, a gente vai recorrer a algumas classes de medicações que nós podemos usar no tratamento da ansiedade. Uma delas são os antidepressivos, que, como eu sempre digo, eles têm esse nome, mas não é o nome mais adequado, porque dá a impressão de que são medicações que tratam só a depressão. E esse grupo de medicamentos chamado antidepressivos, eles tratam várias condições médicas, psiquiátricas e algumas não psiquiátricas também. Mas uma das grandes eficácias deles, um dos grandes indicações de emprego é no tratamento dos transtornos de ansiedade, com excelentes resultados. Assim, os resultados são indiscutíveis em termos de controle e manejo dessa ansiedade. Eu tenho pacientes que na segunda consulta, na terceira consulta, já refere assim uma melhora de 80%. Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente que tinha uma TAG, que referia uma melhora de 80%, né? E os 20% era coisas que teriam que ser tratadas na terapia, né? Então, assim, é uma paciente que teve uma resposta muito boa ao tratamento. Mas também nós também fazemos uso de outras medicações que não são os antidepressivos, como temos o grande grupo dos benzodiazepínicos, temos o grupo dos ansiolíticos não benzodiazepínicos, que são medicações que diminuem a ansiedade, mas que não são tarja preta, não são benzodiazepínicos. Temos alguns beta-bloqueadores, que nós usamos também, que são medicações tradicionalmente mais da cardiologia, mas que nós usamos pontualmente em algumas questões
de tratamento de ansiedade, como o propanolol, a clonidina, e aí a gente vai para um outro grupo de medicações. Então, a gente tem um leque de medicações grande para tratar os transtornos de ansiedade e com resultados muito bons, assim. De uma forma geral, os resultados são excelentes. Os transtornos de ansiedade tendem a ser, de uma forma geral, transtornos mais crônicos. Então, são pacientes que, mesmo após a estabilização do quadro, provavelmente precisarão usar essa medicação por um certo período de tempo. Então, nós dividimos esse tratamento numa fase aguda, que é o paciente que inicia o tratamento, em que a gente vai avaliando a necessidade ou não de ajuste da dose da medicação e a resposta do paciente à medicação, até eu atingir uma resposta total, uma remissão total dos sintomas. Então, eu vou ter uma ansiedade que sai de uma ansiedade patológica para uma ansiedade normal, né? Lembrando que o medicamento Demora não um é para pouco, te, né? não é para te dar uma anestesia afetiva, né? Ah, eu não estou sentindo nada. Não, você vai continuar sentindo medo, você vai continuar sentindo ansiedade, porque são emoções comuns, normais do ser humano. O que você não vai ter mais é o transtorno de ansiedade. Aquela ansiedade que causa sofrimento absurdo, né, e prejuízo social, funcional, profissional, em todas as áreas da vida do indivíduo. A partir do momento que eu atinjo essa remissão total dos sintomas, eu entro numa fase de manutenção. Então, eu vou manter essa dose da medicação por um período de tempo, né? O paciente já está bem, já teve remissão desses sintomas, porém, eu mantenho a medicação por 1, 2, 5 anos, para que eu consiga estabilizar e principalmente para que esses sintomas não voltem, né? Como eu falei, alguns transtornos são crônicos, têm uma natureza mais crônica, e o paciente vai precisar usar essa medicação por um tempo, sempre lembrando que esse paciente tem que estar associado a isso, fazendo uma psicoterapia, para que ele mude também a compreensão dele de si, do mundo, para que ele consiga desenvolver estratégias e ter recursos para lidar com o estresse que é comum da vida, né, o nosso estresse cotidiano, e para que ele consiga também, de uma forma cognitiva e emocional, dimensionar, né, o que é um risco real, o que é um risco imaginário, né, e o que é do risco real, o quanto que esse risco, de fato, qual a chance, a probabilidade desse risco tem de atingi-lo, né? E caso o Uhum. atinja, como eu vou administrar isso? Então, isso é um trabalho que é feito em terapia. E aí, colocando também como né, adjuvantes, como outras coisas, atividade física e sono, higiene do sono, tudo isso para ajudar, ajudar a sair da crise, né? E também que essa fase de manutenção, enfim, vai ser individualizada, mas, assim, atividade física nos nossos pacientes, acho que eles não sabem o poder no benefício na saúde mental, né? Não só física, não só uma questão de emagrecimento, mas tratar pela raiz. E aí é toda uma combinação, psicoterapia também, né? Eu vejo ainda muita resistência, que não precisa de terapia, e aí só se sustenta, quer dizer, só joga, né, as fichas na medicação, não, não mesmo. Mas para início a medicação pode ser necessária, tanto que a gente pega da psiquiatria, né? Medicações para ansiedade que a gente coloca principalmente nos pacientes que têm essa questão, né? Do comer por ansiedade, que se fala. No SUS a gente dá bastante a fluoxetina, né? Que inibe a recaptação de serotonina. No consultório a gente usa a bupropiona também bastante, até tem uma medicação que é bupropiona, mais naltrexone para transtorno de compulsão alimentar, né? E também esses transtornos estão muito, também são da família aí da ansiedade, primas e irmãs, da ansiedade, de outros transtornos de humor. E a gente, às vezes a gente inicia porque não tem esse suporte do psiquiatra, principalmente no sistema
público, muitas vezes a gente já recebe no consultório o paciente que está em tratamento com psiquiatra. Eu falaria que, assim, no sistema público a gente inicia muito mais medicação e no consultório a gente recebe mais pacientes que já estão tomando medicação, e aí tem essa questão do peso. A gente sempre conversa antes de dar, por exemplo, medicações como a sibutramina. A paciente já está tomando uma medicação que já aumenta a serotonina, e a gente pode ter um risco de uma crise serotoninérgica bastante grave. Então a gente sempre conversa, quando possível, com o psiquiatra para ver se a gente pode associar alguma medicação para o tratamento do peso que possa interagir com as medicações que o paciente estejam em uso. Perfeito. Eu queria retomar duas coisas, Suzana. Você falou da questão da atividade física, né? Então, nos pacientes ansiosos, a gente tem essa primeira dificuldade. Como eu falei, alguns pacientes eles estão muito apáticos, outros estão muito acelerados, né? Então, muitas vezes eu não consigo isso num primeiro momento, né, na primeira consulta, mas já é falado, já é abordado, já é estimulado a partir da primeira consulta. A partir do momento que eu começo a ter um controle melhor da ansiedade, isso tem que vir associado com alterações e mudanças comportamentais, né? Então, o paciente, ele precisa ter a consciência do benefício da atividade física na vida dele, principalmente em se tratando diretamente a ansiedade, a diminuição da ansiedade, a melhora na qualidade do sono, né, a melhora na questão da regulação emocional e do apetite, e a melhora do humor, aumento da sensação de bem-estar, diminuição da sensação de estresse, né? Então, eu costumo dizer que a atividade física ela não é terapia, mas ela é terapêutico, né? Do ganho que eu vou ter associado a isso. E voltando a falar um pouco da questão do sono, né? Lembrando que os pacientes que têm um transtorno de ansiedade normalmente são pacientes que cursam com uma insônia. Então, é aquele típico paciente que na hora de dormir vem todos os problemas, vem todas as preocupações, vem todas as questões do cotidiano e do dia a dia. Normalmente são pacientes que têm uma insônia inicial, eles têm muita dificuldade de começar a dormir, né? Eles falam que o cérebro não para, os pensamentos não param, e aí começam a vir problemas do passado, do presente e do futuro. Então, isso prejudica bastante o início do sono, né? O que a gente chama de pensamentos ruminativos, ansiosos. Alguns desses pacientes, quando conseguem dormir, eles acordam no meio da noite, têm dificuldade de voltar a dormir. Muitos deles tentam usar várias estratégias de relaxamento, meditação, orações, né? E aí a gente tem que fazer um trabalho primordial em relação ao sono. Então, muitas vezes, no início do tratamento da ansiedade, eu preciso associar ao antidepressivo medicações que melhorem a qualidade do sono do paciente, porque eu preciso que esse paciente durma bem, né? Então, aqui a gente volta à questão do sono, a importância do sono na recuperação física e emocional desses pacientes, né? Então, a gente já sabe, já tem estudos que mostraram que cada hora diminuída do sono, você aumenta o risco de ter um problema emocional ou de perpetuar um problema emocional que você já tem, né? Então, cada hora que você dorme menos, você tem um impacto direto na tua saúde mental, nas tuas questões psíquicas e emocionais. Então, no início do tratamento, muitas vezes eu preciso que esse paciente use uma medicação que auxilie na qualidade do seu sono. A partir do momento que essa ansiedade vai sendo bem controlada, vai diminuindo, o paciente nem precisa mais usar essa medicação de uma forma geral. Ele passa a dormir bem quando a causa do sono da insônia é basicamente a ansiedade, e a gente facilmente tira essa medicação que entrou ali no primeiro mês de tratamento, quiçá no segundo mês de tratamento, né? Lembrando que o paciente ansioso que não consegue dormir, muitas vezes o que é que ele faz? Ele sai da cama e
vai comer, né? Então aí eu tenho mais uma vez uma mudança do padrão da alimentação associado diretamente a questões emocionais de ansiedade e de alteração do sono, que está aí ligado diretamente, como eu falo, nessa tríade, né? Ansiedade, obesidade e distúrbio do sono. Ah, bom, acho que de perguntas, alguém perguntou aqui, eu não sei se Eu o acho que teve uma estresse pergunta, é é, sobre o TSH, né? O estresse extremo e pode alterar o TSH? Em princípio, assim, toda alteração de TSH a gente tem que repetir em um segundo momento, às vezes até com um intervalo de meses, né? Com uma alteração de TSH, a gente não costuma dar diagnóstico, a gente repete, pede anticorpos, etc. Então, aqui eu acho que a resposta seria não, né? Mas talvez um estresse mais crônico possa alterar o equilíbrio. Depois eu estou fazendo um post que muda o ponto de equilíbrio do TSH. Mas em geral não. Eu colocaria aí numa associação de doenças comuns. Alguma pergunta mais, gente? Deixa eu ver aqui. Até agora não apareceu mais nenhuma pergunta, Flores. Deixa eu ver se a gente eu acho que vale a pena a gente retomar um concluiu. pouco, Suzana, o que nós falamos sobre a questão de ganho de peso por conta do tratamento, né? Nós falamos um pouco Sim, isso sobre na live sobre depressão, mas partindo do princípio de que um dos principais grupos de medicamentos usados para tratar os transtornos de ansiedade também são os antidepressivos, e principalmente os antidepressivos, a gente vai ter então aí relações de ganho de peso por conta do que tudo que nós já comentamos aqui, né, a relação da ansiedade com essa alteração do padrão alimentar, mas que eu também posso ter em um terço dos pacientes que estão usando alguns tipos de antidepressivo, eu posso ter algum ganho de peso associado com o uso dessa medicação, seja por conta de um aumento do apetite, seja por conta de alterações metabólicas, né? Geralmente é um ganho de peso que acontece de forma gradativa, e geralmente é um ganho de peso um pouco resistente, tanto à dieta quanto à atividade física, né? Então, isso é uma questão de que a gente precisa ficar atento, porque muitas vezes, nesses pacientes, a gente precisa mudar o antidepressivo. Lembrando que isso tem muita relação com questões genéticas mesmo, né? Então, hoje em dia, nós já temos testes farmacogenéticos, né? E que avaliam qual vai ser a melhor resposta do paciente a cada antidepressivo e qual o risco de efeito colateral que ele tem a cada um. É um exame que é possível ser feito, mas que ainda não é acessível a todas as pessoas por conta de custo, né? Então, os pacientes que geralmente usam alguns tipos de antidepressivo, lembrando que não são todos os antidepressivos, né? Mas eu tenho alguns tipos, eles também podem ter um ganho de peso por conta de retenção hídrica, de um aumento da ingesta calórica, de alterações do próprio metabolismo e muitas vezes por diminuição dos exercícios, né? Não existe necessariamente um mecanismo específico identificado ainda. É muito idiosincrásico, ou seja, é muito eu sempre brinco que é a combinação da química do paciente com a química do remédio, né? Esse uhum. casamento tem que dar certo, né? E aí algumas vezes a gente precisa intervir aí para que o paciente tenha o efeito, o benefício da medicação sem ou com o mínimo de efeitos colaterais possíveis a curto, médio e longo prazo. É uma observação prática, né? Assim, quando a gente inicia medicação antidepressiva, é que nos primeiros meses, principalmente os antidepressivos mais antigos, né? Nos primeiros meses o paciente perde peso, depois ele estabiliza, né? Depois de uns 6 meses, mais ou menos, ele começa a ganhar peso aí. Para nós endocrinologistas, que eles vêm por conta da obesidade. E, bom, tem um lugar que eu trabalho que não tem, por exemplo, possibilidade de sibutramina, e os pacientes têm contraindicação. Aí a gente usa bastante a fluoxetina, o paciente acha muito estranho, né?
para que esse remédio, né? A gente tem que explicar que é um antidepressivo que serve para ansiedade, por isso, né? Para tentar ali ver se o paciente perde peso. Realmente, assim, a maioria perde, mas depois esse efeito da perda de peso não acontece mais numa parcela dos pacientes, né? Mas eles perguntar como é que você tá? Da parte da ansiedade eu tô ótima, mas da parte da perda de peso não tá, né? E aí, às vezes, eu disse, olha, aí chega a hora que eu acabo meio que encaminhando, porque, né, dependendo do tempo, tem que se fazer um desmame da medicação. E se a pessoa está tão bem com a medicação, como não é a minha especialidade, né, se ela tem critério, né, se ela tem para um desmame, né, e muitas vezes a gente, né, até há um desmame abrupto que o paciente não consegue retorno. Enfim, estou colocando aqui as dificuldades no serviço público. Mas o que você falaria num paciente que está bem, tá bem da parte da ansiedade com o antidepressivo e, enfim, E não mudar a consegue perder medicação? peso? Não, se o paciente está estável com aquela medicação, porém ele não está conseguindo perder peso, e a gente investiga e vê que isso pode ter relação com a medicação, a gente pode sim tentar trocar a medicação e ver se o paciente vai sustentar essa resposta a uma outra medicação, né? A gente sempre avalia o risco-benefício disso, né? Ou seja, qual o risco-benefício de eu trocar essa medicação? Então, eu já fiz isso em alguns pacientes, é muito mais comum em relação a disfunções sexuais, né? Principalmente em pacientes homens, mas em pacientes do sexo feminino também, e a gente precisa trocar antidepressivo porque o paciente teve uma piora, na sua função sexual. Mas já aconteceu algumas vezes eu também trocar em relação a peso e funcional. O paciente consegue manter essa resposta sustentada do uso do antidepressivo e aí conseguir melhorar a sua questão mais ligada a peso, né, e a alimentação de uma forma geral, né. Acho que teve uma pessoa que Teve uma perguntou pergunta. sobre o tratamento da ansiedade, se é pontual ou se é crônico. Eu acho que de uma forma bem simples a gente pode resumir que depende da ansiedade, né? Depende do que está causando essa ansiedade, né? De todos os fatores envolvidos e qual é o diagnóstico, né? Então, eu tenho transtornos de ansiedade que tendem a ser mais crônicos, eu tenho quadros de ansiedade que são mais pontuais. Então, eu já tive pacientes que estavam passando por questões circunstanciais da vida e que, nesse momento, eles estavam muito ansiosos. Então, a gente faz um tratamento pontual, né, sintomático para aquela ansiedade, e eu acompanho para ver se saindo aquela situação de estresse, ou o paciente solucionando aquele problema, se aquela ansiedade ela remite, se ela desaparece. E algumas vezes é puramente uma questão pontual mesmo. Mas eu tenho quadros de transtorno de ansiedade que são mais crônicos e vão exigir também tratamentos crônicos. Também acho que teve uma outra pergunta aí, onde ela falou que conhece alguém que usa antidepressivo, fuma, Faz uso bebe de bebida e alcoólica e café. Assim, tem café. uma questão química aí bastante considerável, né? E aí ela perguntou qual a consequência. Eu não entendi exatamente a consequência, o quê? De misturar tudo? Seria isso? Né? Bom, aí vai depender do qual antidepressivo ele toma, do porquê ele toma essa medicação, do porquê ele fuma, o que ele fuma, o porquê ele bebe, o que ele bebe, né? E a quantidade de café que ele usa. Então, é uma resposta difícil de dar, porque tem muitos fatores aí que precisam ser avaliados, na verdade. Esperamos que ele esteja ou volte a fazer um acompanhamento, Espero né? que ele esteja em acompanhamento psiquiátrico e em Sim. psicoterapia. É importante. É, acho que também tem, enfim, né, uma pergunta bem popular.
considerando, né, vamos falar aqui da bebida alcoólica, né, pacientes que não têm, assim, um consumo alto, vamos dizer, ai, né, não bebe várias doses todos os dias e tudo mais, mas há uma grande dúvida, tá tomando medicação, pode beber uma cervejinha no final de semana, pode beber um vinho numa comemoração, coisas, né, que a gente fala sociais. Assim, acho que vai. Eu fico aqui me questionando, né? Acho que uma vez ou outra de não tomar medicação, tudo bem, mas qual é na tua opinião, né? O que você recomendaria para uma pessoa que te perguntasse isso? Essa é uma pergunta bastante comum, né? E alguns pacientes até são resistentes a usar a medicação por conta disso e tem muito medo e muito preconceito em relação a isso. Depende muito da medicação, Suzana, que o paciente está usando, né? Então, tem algumas medicações em que sim, não é aconselhável que o paciente faça uso combinado com álcool, né? Então, medicações como benzodiazepínicos, que já são depressores do sistema nervoso, e que essa associação com o álcool eu vou ter uma potencialização e eu vou ter um risco maior de efeito colateral. Porém, tem outras medicações em que é possível, sim, que o paciente faça um uso socialmente do álcool. A orientação é que o paciente controle esse uso, ele faça um uso moderado, porque normalmente esse álcool vai competir com essa medicação ali a nível de metabolismo hepático, né? Tanto a medicação quanto o álcool vão estar sendo metabolizados no fígado e eu posso ter ou uma intensificação dos efeitos colaterais da medicação, quanto uma intensificação dos efeitos tóxicos do álcool no organismo. Porém, depende muito da medicação que você está usando, o porquê você está usando e como o álcool entra nesse contexto. Então, a orientação é sempre, converse com o seu médico, não tem uma resposta pronta, não tem uma receita de bolo, não dá para nós dizermos aqui que dá para todo mundo usar ou que não dá para ninguém usar. Né? Eu acho que aí é que é importante esse diálogo franco e aberto com o médico que tá lhe acompanhando, né? Para que as orientações sejam dadas de uma forma mais objetiva. Né? Tá, Teve joia, então. uma outra pergunta aí, alguém perguntou se dá para melhorar da ansiedade sem medicação. Depende da ansiedade, né? Então, também é uma pergunta muito genérica para a gente afirmar que sim ou não. Mas, como eu falei, se o paciente tem um quadro de ansiedade mais leve, se o paciente tem uma ansiedade circunstancial, se um paciente tem uma ansiedade mais causada por questões circunstanciais da vida, por questões existencialistas, né, do momento da transição de vida, são questões em que dá para o paciente, sim, tratar essa ansiedade sem medicação, na psicoterapia, né, com manejo emocional, manejo comportamental, manejo cognitivo, né, buscando todas essas questões aí. Mas se o paciente tem um quadro de um transtorno de ansiedade, que já sai de um nível leve para um nível mais moderado e mais grave, dificilmente esse paciente vai sair só com a terapia. Normalmente os psicólogos têm muita consciência disso e eles já encaminham o paciente para uma avaliação psiquiátrica e psicoeducam o paciente para a importância do tratamento medicamentoso, até para que o paciente consiga dar conta de lidar com as outras questões na terapia. E qual é o parâmetro que a gente usa para isso? É o nível de sofrimento e de incapacidade que essa ansiedade está trazendo na vida do indivíduo e por quanto tempo, né? Então, se eu tenho um fator de estresse, né? Por exemplo, uma vez eu tinha um paciente que ele estava com um processo judicial e ele ia ter audiência no juiz e isso estava deixando ele extremamente ansioso. Então, eu consigo identificar muito claramente, era um paciente que não tinha história de ansiedade prévia e aquela circunstância estava deixando ele ansioso. Aí a gente consegue fazer um tratamento pontual. E depois dessa audiência com o juiz, a gente acompanha para ver se o paciente realmente vai remitir daquilo, se era uma questão circunstancial. Outros casos são pessoas que, por exemplo, estão com algum conflito familiar, algum conflito
conjugal que está trazendo muita ansiedade, muita angústia. Então, muitas vezes também esses pacientes já precisam de uma psicoterapia, porque já não é algo mais tão pontual, mas que na psicoterapia, trabalhando esses conflitos familiares e conjugais, o paciente vai ter um controle dessa ansiedade, né? Então, depende muito da ansiedade para que a gente possa responder como é a melhor forma de manejar. A orientação é sempre: procure um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo. Ele vai saber avaliar a tua ansiedade e vai saber te dar as orientações mais corretas, né? Se for o caso de um psiquiatra, ele vai saber avaliar se você precisa ou não de medicação ou de terapia, e no caso do psicólogo, a mesma coisa, né? Ele vai saber avaliar e, se for preciso, encaminhar, né, de um profissional para o outro. Então, lembrando que normalmente nós psiquiatras trabalhamos juntos com os psicólogos e vice-versa, né? Existe essa complementação, porque é assim que a gente tem os melhores resultados. Tá bom, olha, a gente já chegou em 1 hora de live. Tem mais uma perguntinha aí, mas assim, antes, né, de responder a pergunta e irmos aqui para finalizar a live, eu queria dizer que a live vai ficar gravada, né? Depois a gente vai compartilhar, sempre também lá no canal do YouTube, e também aqui no Instagram, E tá? a gente pode, as pessoas podem mandar as perguntas para nós pelo Instagram, que a gente não conseguiu responder aqui, a gente responde com todo prazer. E depois a gente pode tornar a pergunta e a resposta pública também, não é, Suzana? Se a Sim, gente não quiser sim. extrapolar muito tempo, porque não sei se nós vamos passar alguma pergunta aí, mas a gente está aberto, inclusive, para orientações, para responder as perguntas. Eu acho que no meu Instagram, no Instagram da Suzana, e estamos à disposição. Mas acho que dá tempo para a última pergunta. É que o Instagram às vezes derruba a live, né? Biólogo compartilha lá, doutora e doutor, existe relação entre coenzima Q10, hormônio D, vitamina D, né, provavelmente, e ansiedade. Obrigada, abraço direto da Nova Zelândia. Tem alguma coisa aí nos estudos da psiquiatria sobre essas substâncias? Não que eu saiba. Você sabe alguma coisa nesse sentido? Coenzima Q10, vitamina Não, D? particularmente eu não uso coenzima Q10, realmente. Vitamina D, eu fiz uma live não faz muito tempo, né? Tem também um artigo que as evidências eram mais para questões de metabolismo ósseo, para cálcio, doenças autoimunes, mas transtornos de humor não tinha evidência científica que uma suplementação de vitamina D pudesse melhorar a ansiedade, né? A ansiedade não entrou nas evidências fortes, não. Deixa eu... Ah, bom. Eu acho que não tem mais perguntas. Deixa eu ver. Obrigada por responder. Então acho que encerramos aqui. Queria agradecer a todos a participação, né, com perguntas antes, durante, ao Flores, né, por aceitar. A gente passa aí por uma conversa grande, né, Flores? É. Vamos lá, a gente se reuniu, vamos fazer isso. E para mim, assim, sempre é muito bom realmente fazer lives com pessoas de outras especialidades que eu aprendo muito. Obrigada, Flores. Obrigado a você, obrigado a todos e estamos à disposição. É sempre bom contribuir. Muito bom. Gente, então até a próxima. Boa noite para vocês. Vou encerrar aqui a live. Tchau, tchau.